Estamos a 2 semanas da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado. O Poder Legislativo é um dos poderes do Estado responsáveis pela fiscalização do governo do Estado e por aprovar leis, inclusive leis, seja do Executivo, seja do Legislativo, seja de origem do Judiciário ou do Ministério Público. Então passa tudo pela Assembleia Legislativa. E o presidente da Assembleia Legislativa é que determina a pauta de votações ali no Legislativo Estadual. Então é um cargo bastante relevante, além de ser a terceira pessoa na ordem de sucessão no governo estadual. A população do Estado já sabe o que significa isso, sucessão estadual e linha de sucessão no governo estadual. Bem, pelo que eu tenho conversado com deputados nos últimos dias, a tendência é realmente o deputado Amélio Caires ser eleito para as duas primeiras sessões legislativas, ou seja, para 2023 e 2024. E o deputado Léo Barbosa, que teve a maior votação para deputado estadual do Estado, tudo indica será eleito para presidente da Assembleia nos 2 últimos anos da legislatura, ou seja, nas 2 últimas sessões legislativas, antes da sucessão estadual daqui a 4 anos. Ou seja, o Léo Barbosa, deputado estadual, que é filho do governador Wanderley Barbosa, pode entrar na linha de sucessão do pai do governo do Estado, no caso de renúncia do pai, para disputar outro mandato em 2026, já que ele não pode ser candidato à reeleição novamente. Isso é possível porque os deputados aprovaram no ano passado uma emenda constitucional inconstitucional, aprovando a eleição de 2 mesas diretoras no mesmo dia, contrariando a Constituição da República. Mas ninguém questionou isso, até isso ser derrubado pelo Supremo está valendo. Nada contra a musculatura política de Amélio Caires, nem de Léo Barbosa, nem das competências do Legislativo, as competências normais, constitucionais. Mas é isso que está ocorrendo. E onde está o problema? Há outros candidatos aí que estão sendo ultrapassados. Por exemplo, o deputado Cleiton Cardoso, que é amigo de longa data do governador Wanderley Barbosa, e o deputado Eduardo Dudertins, um dos decanos da Assembleia Legislativa. Aliás, o Eduardo Dudertins é um dos poucos deputados formuladores ali no Legislativo. O que quer dizer formulador? Que tem pensamento próprio, denso, ou seja, ele é engenheiro, lê muito e ele tem projetos elaborados, bem elaborados. A maioria dos deputados não tem fundamento nenhum, assim como os seus pares lá na Câmara dos Deputados. O que significa? Significa que eles votam de acordo com o que o governo determina, porque eles não têm nenhuma condição retórica, nenhuma condição de conhecimento de rebater um projeto do Executivo de forma substancial, ou seja, eles não formulam política nenhuma. E deveria formular, evidentemente, porque o deputado está ali para deputar, ou seja, é para parlamentar, para discutir, ou seja, fazer formulações políticas. Ninguém faz lei sem fundamentos, ninguém faz lei sem elaborações, não é? Inclusive até elaborações de cunho social e filosófico, porque as pessoas são seres humanos que dependem disso. Mas a maioria dos deputados não tem formulação nenhuma. O deputado Eduardo Dudertins é um dos poucos que tem conhecimento para fazer qualquer formulação ou elaboração de caráter político. Isso é de conhecimento público. Mas creio que ele está sendo atropelado pelos acontecimentos, ou seja, o Wanderley Barbosa teria, como governador, evidentemente que tem interesse em que o Legislativo tenha um comportamento de aliado do Executivo, porque o Executivo sem o Legislativo não anda. A questão que se discute são os métodos de convencimento desses deputados. Então, seria razoável para Wanderley Barbosa criar um pouco de tranquilidade nesses 4 anos aí com aliados no comando do Legislativo. Aliás, a grande maioria dos governadores, eles têm, só deixam de ter apoio do Legislativo quando deixa faltar algo. Esse algo, você sabe que o cascalho rola mesmo aí no Legislativo. Então, regra geral, os governos não têm problemas. Aliás, uma das justificativas desses deputados para aprovar a dupla na mesa diretora
é de que os deputados querem evitar solução de continuidade nos governos, ou seja, querem evitar que Vanderlei Barbosa possa vir a ser denunciado. Ora, esses deputados aí foi que aprovaram em primeiro turno o impeachment de Mauro Carlessa, que tinha a maioria dos deputados. Então, não há porquê, a justificativa não para de pé. De qualquer forma, a eleição da mesa diretora deve ocorrer aí de 1º de fevereiro e deve chegar nessas condições. Agora, uma questão que deve incomodar, e tanto Vanderlei Barbosa como Léo Barbosa, a prevalecer essa conversa de bastidores da dupla eleição com Amélio Caires e Léo Barbosa na segunda metade da sessão da legislatura, as comparações. Por exemplo, o ex-governador Siqueira Campos, quando foi eleito em 2010, ele poderia muito bem eleger Eduardo Siqueira Campos deputado estadual. Eduardo Siqueira, certamente com a votação que Siqueira teve em 2010, ele sairia deputado eleito com a mão na frente, com a mão na cabeça, nas costas, ou seja, e seria certamente um dos deputados mais votados e evidentemente que o governo influenciaria na eleição da mesa diretora. Se Siqueira projetasse isso naqueles 4 anos, ele poderia muito bem colocar o Sandoval Cardoso na primeira metade da legislatura, não é verdade? E o Eduardo Siqueira na segunda metade da legislatura. E aí o Eduardo assumiria o governo do pai, não é verdade? E o pai seria candidato a Senado, né? Então são cargos diferentes, né? Um cargo no legislativo, outro no executivo. E Eduardo assumiria o governo, podendo se encaminhar naquela época a reeleição. Mas Siqueira não fez isso. Eu não sei por que Siqueira não fez, porque condições políticas ele tinha na época, e condições eleitorais também. Talvez o Siqueira tenha tido um pouco de reflexão mais do que Vanderlei Barbosa nesse momento, em que, ao não negar, ao não interferir nessa questão do Léo Barbosa, estaria alimentando uma situação passível de críticas muito maior do que aquela que Siqueira fez na dupla renúncia, em que o Siqueira renunciou e fez o João Oliveira renunciar também, para que o Sandoval Cardoso assumisse o governo do Estado. Aliás, que poderia ser, se Siqueira tivesse tentado, como está se tentando agora, Siqueira poderia ter eleito Eduardo Siqueira deputado estadual e ele assumiria o lugar do pai, né, evidentemente, como presidente da Assembleia Legislativa. Mas o Siqueira não vilipendiou a Constituição, como os deputados atuais vilipendiaram, para alterar esse artigo da Constituição, criando uma dupla eleição na mesa diretora que possibilitasse, na segunda metade da legislatura, lá em 2010, ou seja, em 2012, que Eduardo Siqueira assumisse a presidência do Legislativo e, na vacância do cargo de governador, assumisse o governo do Estado com direito à reeleição. Então, é o passado aí confrontando-se com o presente e que muita gente não está ligando porque acha que isso não é nada, na verdade, e é.